Amados irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, no capítulo 16. Hoje nós vamos ver o finalzinho dos versículos 30 a 40. Só lembrando que Atos 16, o contexto é o contexto da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo recebe um chamado muito específico para ir à Macedônia e começar a pregar em Filipos. No primeiro momento, dos versículos 11 a 18, nós vemos a chegada de Paulo. Ele busca um lugar para adorar o Senhor. Naquele lugar ele se depara com uma serva, uma escrava na realidade, que era aprisionada por espíritos de adivinhação. Ele expulsa esses espíritos malignos, mas a gente vê que, como uma consequência, eles são presos, são espancados, e dentro da masmorra lá, carcerária, depois de um momento forte de ação, de louvor, o Senhor, que age de forma sobrenatural, também age de forma natural. E através de um terremoto, provou que Ele é Deus ali naquele momento. E ficou uma pergunta emblemática, que não dava, ou não tinha condições, de que nós falássemos sobre ela na quarta-feira próxima passada. Então vamos lá, versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse o carcereiro aos missionários: Senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? Essa pergunta, ela é emblemática, essa pergunta é chave, essa pergunta é maravilhosa. Não temos aqui um carcereiro de coração frio e duro. Agora já temos um carcereiro quebrantado, de coração sincero, que se dirige de forma amável para os missionários, chamando eles de senhores. E com respeito, nós conseguimos ver que a atitude dele mudou. Ele não está interessado na segurança do trabalho, na segurança do cárcere. Ele está interessado na segurança eterna. Ele está interessado em algo mais. Aí o que é que acontece? Eles mostram de forma bem simples o fundamento, o caminho da salvação. Versículos 31, 32 e 33. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Irmãos, o que é necessário fazer? Não é necessário fazer nada. É necessário crer. Crer, a fé é algo fantástico. A fé pela fé em si mesma, uma virtude do ser humano que pode fazer ele se motivar a muitas coisas. Mas do ponto de vista teológico, quando você diz creio, é creio em. A fé, ela honra o objeto. Então, ao crer em Jesus, isso é o bastante, isso é o necessário. Romanos capítulo 10, versículo 9, só lembrando aos irmãos, lá diz: se com a boca você confessar Jesus como Senhor em seu coração e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Filipenses capítulo 2, versículo 11 diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Depositar a convicção, a confiança em Jesus
reconhecê-lo como Senhor pleno de suas vidas. E de uma forma extensiva, e aqui eu quero desmistificar este versículo, infelizmente, esse versículo é visto de uma forma muito equivocada por muitos. Quando Paulo diz ao carcereiro, será salvo, e você será salvo, você e toda a sua casa. Essa promessa é para o carcereiro. Primeiro contexto de um texto é o próprio texto. E analisando a situação, nós precisamos dizer quem diz o quê e para quem ele diz. Essa promessa é para o carcereiro, e o texto mostra que essa promessa foi cabalmente cumprida, porque creu ele, todos de sua casa, e todos eles foram batizados. Só, irmãos, que muitas vezes algumas pessoas pegam esse texto fora do contexto e aplicam a realidade de suas vidas. Me desculpe ser claro, mas a interpretação bíblica me mostra que essa atitude é equivocada. Essa promessa não é para você. Me desculpe, ela não é para você. Agora, nós oramos muito, a que todos os de nossa casa, todos os de nossa família, e nós possamos dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, mas não se baseie nesse texto bíblico para dizer que todas as pessoas de sua casa, elas vão ser salvas, porque esse texto bíblico diz, porque é mentira. A promessa é para o carcereiro. O texto é muito claro e ao longo do texto você vai ver que isso é cumprido. Às vezes, irmãos, nós nos decepcionamos com coisas que nós mesmos criamos. E é necessário que alguém coloque os pingos nos is. Fico triste em ser um desses que muitas vezes coloca os pingos nos is. Mas a verdade precisa ser dita. É necessário olhar o texto. Existe uma regra de hermenêutica do século 3, 4, mais ou menos, que de uma forma simples, alguém analisando os textos bíblicos, disse o seguinte: o que a Bíblia diz, a Bíblia diz. O que a Bíblia não diz, ela não diz. E essa não é uma promessa extensiva a todas as pessoas. Me desculpe, mas o texto nos mostra de forma muito clara que isso é ao carcereiro. Agora nós podemos orar, nós podemos clamar, nós podemos pedir, mas pedir com a sensibilidade de entender o texto no seu contexto. E essa promessa, ela não se estende do jeito que muitas pessoas pensam. Aí depois que ele fala na base, creia no Senhor Jesus, ele explica alguns pormenores dessa base. Perceba que no versículo 32 diz: e pregaram a palavra de Deus. Ou seja, o texto nos mostra que em seguida, ao pregar a palavra de forma mais consubstancial, ele mostra como Jesus é esse Salvador e como essas coisas ocorrem na vida das pessoas. Ele mostra o caminho e depois, na pregação, ele deve mostrar o processo com certeza. E isso foi fantástico, porque o texto diz de forma muito clara que o carcereiro e todos os que faziam parte da casa do carcereiro ouviram essa mensagem. E o carcereiro cuidou das feridas,
esse mesmo carcereiro que pegou os missionários e colocou aprisionado num lugar terrível, esse mesmo carcereiro, ele está cuidando, lavando as feridas, cuidando dos corpos machucados dos missionários. Isso é uma evidência de mudança de vida. O amor a Jesus fez o carcereiro repensar as suas atitudes. E a gente já começa a ver o carcereiro dando provas de que a sua vida mudou. Ele leva os missionários, muito provavelmente, ao poço do castelo carcerário. Lá no poço, lava as feridas, trata deles. E aqui um paralelo interessante que nós vamos ver posteriormente é que os missionários estão sendo lavados com águas para os ferimentos exteriores. E o carcereiro e todos os da sua casa vão ser batizados na água, marcando a verdadeira cura interior, que é a salvação de suas almas. Que coisa linda. Versículo 34. Então, levando-os para a sua própria casa, o carcereiro deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava uma grande alegria por ter crido em Deus. O carcereiro, irmãos, de forma simples, deseja expressar a sua gratidão. Ele está alegre porque sabe que agora faz parte da família de Deus. E ele não enxerga mais Paulo e Silas como prisioneiros. Esse carcereiro arrisca a sua reputação e pega estes missionários que estão presos e leva para a sua própria casa, os alimenta. E é digno de nota também, irmãos, que a gente percebe nos missionários, Paulo e Silas, nenhuma vontade, nenhum desejo de fugir, que eles poderiam ter fugido logo no momento do terremoto, mas não fizeram, livraram a vida do carcereiro. Eles poderiam ter fugido a partir do momento da pregação, está tudo bem, está tudo certo, agora bem, vamos embora, mas não fizeram. O carcereiro dá provas de vida, cuidando dos missionários lá no castelo carcerário, e agora dá prova de mudanças de vida, arriscando a sua própria reputação, levando eles para a sua casa e lá os alimentando. Uma coisa interessante da língua original nesse texto é que as palavras que são colocadas para a questão do crer e da alegria é como se fosse algo muito forte que foi construído, uma alegria muito evidente, alegria que procede da fé, uma fé viva que é dom de Deus. Aí, quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: ponha aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair, vão em paz. Irmãos, quando Deus liberta de forma miraculosa Paulo e Silas, o efeito desse milagre é estarrecedor. Os magistrados que tinham colocado ele lá na masmorra carcerária reveem os seus pensamentos. O terremoto deve ter mexido com muita gente, inclusive com eles, e eles mudam de posicionamento e manda libertar. Só que aqui acontece algo inusitado. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos,
e agora querem nos mandar embora sem maior alarde. Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Epa! A resposta de Paulo é inusitada. O carcereiro, pensando que estava levando uma notícia boa, vão embora, vão embora, vão embora. Paulo diz: epa, não é assim não, tem injustiça. Irmãos, Paulo sentiu o golpe, um golpe que foi aplicado a ele, por força e por parte dos magistrados. Não é só o Supremo Tribunal Federal do Brasil que erra, não. Lá já errava também. Eles colocaram sem nada, direitos violados, açoite público, encarceramento, sem o devido julgamento. E aqui, irmãos, uma pergunta para que você pense. Por que foi que Paulo ficou calado na hora que estavam levando a sua? Essa pergunta é boa, não é não? Sendo ele cidadão romano, por que foi que ele não mostrou a medalhinha de cidadão romano logo e não resolveu essa questão? Na hora que estava levando a sua. Por quê? Irmãos, o texto não diz claramente. Não sabemos se foi por força da circunstância, porque é possível que Paulo e Silas, ao olharem para a multidão contra ele, simplesmente tenham admitido: não, a gente aqui não vai conseguir falar, eles não vão nos ouvir. Mas a hipótese de receber tudo isso para que de forma estratégica os missionários tivessem uma abertura maior em um segundo momento, ela também não pode ser descartada. Porque agora eles são conhecidos. Agora eles são conhecidos. Os magistrados querem publicamente reconhecer o seu erro, mas Paulo expressa, Paulo pede a que eles vão lá para pedir essas desculpas. E o que acontece é que isso ocorre. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Por que o medo? Porque eles poderiam, em virtude desse erro, através de um procedimento, perder os seus cargos. Então foram até eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirasse da cidade ligeiro. Sabe por quê? Porque a presença de Paulo e Silas na cidade advogava contra a postura errada dos magistrados. Os magistrados chegam: rapaz, vai embora, fica aqui não. Vocês aqui, suja aqui a situação da gente, a gente já errou aí, rapaz, vai embora. Mas só, irmãos, que estrategicamente falando agora, a postura de Paulo e Silas perante a cidade de Filipos mudou. Eles passaram por uma surra? Passaram. Mas em um segundo momento que eles quiserem ir a Filipos para falar do Evangelho, eles não haverão de ser impedidos pelos magistrados. Você quer ser uma pessoa de credibilidade? Faça primeiro pelas pessoas. Paulo aqui plantou a duras custas uma credibilidade diante dos magistrados. E Paulo vai fazer a política da boa vizinhança. Paulo vai dizer, muito bem, versículo 40.
Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram e depois partiram. Ou seja, Paulo e Silas aceitam as desculpas do magistrado, fazem o que eles querem, vão embora. Só que antes, Paulo e Silas haviam alertado: somos cidadãos romanos, vocês erraram. Só que agora Paulo tem credibilidade diante dessa cidade. Se ele voltar para pregar o evangelho nesse lugar, ele não vai ter mais o mesmo posicionamento que os magistrados tinham, porque agora eles sabem que os magistrados não vão atuar contra eles. E os magistrados, de uma certa forma, devem um favorzinho a Paulo, porque foram embora e não levaram o caso adiante. Está vendo como é que se faz credibilidade? Está vendo que muitas vezes, irmãos, a maior posição estratégica nem sempre é avançar. Está vendo que muitas vezes nós precisamos recuar um passinho para poder pegar impulso e dar um passo muito maior. Paulo foi muito estratégico. Uma estratégia que lhe custou uma surra, mas uma estratégia que abriu portas para ele. E portas que vocês vão ver, sobretudo, se vocês lerem a carta de Paulo aos Filipenses. É uma das poucas cartas que Paulo está de bom humor. A alegria que ele teve por ter passado naquele lugar e os vínculos que ele criou com as pessoas naquele lugar foram fantásticos, foram fortes, mas ele sofreu. A alegria é o resultado natural da obediência do crente à vontade revelada de Deus. Eles levaram a surra, depois de ter levado uma surra, foram presos numa situação incômoda. O terremoto veio, o carcereiro cuidou deles, e durante a noite ele pregou o evangelho, depois da surra, depois de tudo, e agora eles querem descansar. Para descansar, vão para a casa de Lídia. Lá em Lídia descansam, e depois eles vão embora para um outro lugar. Gostaria, irmãos, de destacar 3 verdades espirituais para nós nessa noite. A primeira grande verdade espiritual é essa daí. No sofrimento é possível aproveitar as oportunidades para testemunhar de Cristo. Agora, testemunhar de Cristo no momento de sofrimento não é para todo mundo, não. Tem que ter atitude. É uma coisa muito forte. Paulo e Silas, quando eles foram aprisionados, eles não praguejaram, eles não murmuraram. O que foi que eles fizeram? Eles oraram e cantaram. Enquanto eles oravam, enquanto eles cantavam, os presos que estavam ali junto dele ouviam, escutavam. A grande lição é que, passando pelo sofrimento, em nome de Jesus, se a atitude for uma atitude correta, aquilo que poderia ser uma grande fonte de amargura pode se transformar numa grande fonte de vida e bênção. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que a oração muda as coisas. Quando a oração não consegue mudar as coisas, ou não muda as coisas porque não é a vontade de Deus, ela no mínimo muda as pessoas que estão orando. A oração sempre muda. É por isso que na próxima quarta-feira eu vou estar trazendo aqui uma mensagem estratégica, específica sobre oração. É sempre necessário falar sobre oração. Mas nesse caso aqui, Paulo e Silas, em vez de murmurar, eles celebram. Quando os filhos de Deus cantam no sofrimento, quando os filhos de Deus cantam na dor, na enfermidade, o nome de Deus é exaltado. Os missionários usaram as suas lutas como um incenso suave,
que subiu para o Pai. Irmãos, o primeiro congresso de adoração que eu participei, eu fui impactado por um testemunho de um crente que viveu o cárcere na Segunda Guerra Mundial. Foi aqui na escola técnica. Eu tinha 12 anos de idade. E aquele testemunho daquele homem me impactou. Ele não falava em português, mas ele dizia que na Segunda Guerra Mundial, ele cristão, com a sua família de nacionalidade judaica, ele foi preso e dentro da prisão ele cantava. Como não tinha instrumentos musicais, ele utilizava muitas vezes os ferros que estavam aprisionando as suas mãos. Eu me lembro desse testemunho até hoje. É muito fácil, irmãos, a gente cantar, louvar ao Senhor na alegria, num lugar como esse, bem organizado, com pessoas orientando, né? Levante a mão, baixe a mão, fale com seu irmão, fique em pé, sente, olhe para lá, e agora? Vamos cantar isso, aquilo. Aí é fácil. Eu quero ver, irmãos, é você cantar louvores ao Senhor num apartamento de UTI, você lúcido, ouvindo aquela maquininha fazendo eu quero ver você cantar louvores ao Senhor, você dentro de uma enfermaria, ouvindo alguém na mesma enfermaria passar a noite todinha. Ai, ai, ai. E quando é à noite, acontece alguma coisa, os enfermeiros de noite chegam ali, quando você olha novamente, tem um pacotinho embalado. Quando você olha de novo, pessoas chegam e levam para um outro lugar. E você fica com o seu emocional abalado. Eu quero ver cantar é aí. Eu quero ver cantar, meu irmão, é quando a gente está cheio de boleto de cobrança, tendo que pagar com a despensa vazia. Aí eu quero ver cantar. Mas cantar quando as coisas estão bem? Cantar quando há sugestão? Agora, irmãos, uma coisa é certa. Quando nós louvamos a Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida, se Ele não mover o sobrenatural, Ele move o natural, mas alguma coisa vai ter que se mover. Alguma coisa tem que se mover. Os missionários estavam presos fisicamente, mas eles não estavam presos na sua alma. Um neuropsiquiatra, pai da logoterapia, chamado Viktor Frankl, ele diz que a liberdade interior é o único bem que os homens não podem tirar de você. Aprendemos que orando e cantando, Paulo estão fazendo a obra e a vontade do Senhor. E aprendemos também com essa experiência que muitas vezes, irmãos, as dificuldades, as tormentas são o caminho pelo qual Deus opera em nossas vidas. E Deus opera em nossas vidas por meios estranhos. Nunca se esqueça disso. Quantos aqui vieram ou assistiram o culto de Páscoa no domingo pela manhã? Vocês viram o testemunho do nosso irmão Aldo Schuller? Uma pessoa foi levada para o leito de enfermidade para sofrer de lado dele. Ai, ai, ui, ui. E de uma hora para outra, aquela pessoa recebe de forma sobrenatural o alívio do Senhor e ainda lembra a Ele. Não é a primeira vez não, irmãos, que Deus age de uma forma estrondosa, age por meios estranhos. Lá em Santa Rita, na primeira igreja batista de Santa Rita, e eu sou natural da cidade de Santa Rita, lá tem um irmão dessa igreja que ele vende inhame, o nome dele é Bibiu. Ele é bem engraçado, pequenininho, bem engraçado, bem engraçado. Quando você conversa com ele, ele se apresenta,
Meu nome é Bibiu, ao vivo em cores. Sempre é assim, ele é bem engraçado. Baixinho, pequenininho. Para você ver como ele vende inhame, macaxeira, batata. Ele vende macaxeira e dentro do pote, o negócio da macaxeira, ele bota canudo. Aí o pessoal pergunta, ei, não, isso aqui é para você comer a macaxeira depois que você cozinhar, que fica de comer de canudo. A gente sabe que não é, né? Às vezes tem macaxeira que é nem uma vela, né? Terrível. Mas ele é desse jeito, ele é assim. E uma vez ele deu um testemunho, eu presenciei esse testemunho. Ele dizendo que quando teve um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus, fazia mais de 20 anos que ele não falava com a mãe dele, com a irmã dele. E aquilo doía muito no coração dele. Porque por uma besteira do passado, eles como irmãos passaram a não se falar. Ele teve um encontro com Jesus e aquilo doía muito. Ele queria rever esse relacionamento com sua irmã. Sabe o que foi que aconteceu? A mãe dele adoeceu, teve que ir para o hospital. E os filhos tiveram que fazer ronda para acompanhar a mãe dele em todos os horários que podia, né, como acompanhante. E num dia, ele tinha que render a irmã que ele não falava. E na recepção do hospital, ele conversou com ela, abriu seu coração, eles se abraçaram, refizeram sua amizade, sua irmandade, reviram ali, pediram perdão um ao outro. Quando foi no outro dia, a mãe voltou para casa de alta. Então, irmãos, não pense você que o Senhor vai resolver as coisas do jeito que você pensa, já arquitetou. Não vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Entenda que muitas vezes Deus utiliza meios muito estranhos. E nesses meios estranhos, os seus problemas, os nossos problemas, eles são resolvidos. Segunda coisa que eu gostaria de mostrar aqui e desmistificar uma outra coisa errada, só que agora acho que boa. Segunda verdade espiritual, o cristão, ele não precisa se comportar como culpado quando ele é inocente. A prisão de Paulo havia sido ilegal, não houve julgamento. Aos advogados que aqui estão sabem que o crime não foi tipificado, não havia acusação, nem havia defesa, simplesmente só houve punição. E agora as autoridades querem que eles saiam caladinhos. Pela primeira vez, Paulo age em defesa própria, dizendo, ei, não é assim não. O cristão, irmãos, não precisa se comportar como culpado quando ele é inocente. Entenda, você tem direitos. E na defesa dos seus direitos, você precisa ter uma atitude. Nós fomos chamados a ser mansos, humildes de coração, como o Senhor Jesus é, mas ser manso não é sinônimo de ser besta nem idiota. Ah, pastor, o que é que eu faço com o dar a outra face? Meu irmão, cada coisa do seu contexto. Aquilo ali é um sermão ético. Nós precisamos buscar a paz e a santificação. Nós temos por princípio não sermos pessoas iracundas e buscar a conciliação. Mas não temos como princípio, estando nós com o direito em patamar de inocência, abrir mão da nossa inocência no afã de uma falsa humildade. Não é assim. Paulo está mostrando aqui, ei, coleguinha, eu sou cidadão romano, olha aqui. Quem era cidadão romano tinha uma espécie de medalhinha feita em madeira, era cunhada com um selo do reino romano no verso, todos eles tinham isso. Se era cidadão romano, tinha que provar, não é só de boca não.
O século I, os estudiosos dizem que havia uma forma de comprovar ser cidadão romano através dessa medalhinha. É possível que Paulo a tivesse nesse momento e mostra para os magistrados que eu sou cidadão romano. Eles têm que vir aqui. Não é assim, dar uma surra em mim e depois sair como se nada tivesse acontecido. Irmãos, nós fomos chamados à mansidão, à temperança, mas não fomos chamados a sermos idiotas. Me perdoe a franqueza. Manso sim, idiota não. Manso sim, idiota não. Terceira grande verdade, e essa a maior, a mais bonita desse texto. Jesus, Ele é o caminho. Jesus, Ele é o fundamento. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Não tem o que fazer. A salvação não se alcança pelos nossos méritos. A salvação não se alcança pela nossa inteligência. A salvação não se alcança por aquilo que a gente consegue desenvolver. A salvação se alcança porque alguém alcançou e pagou por nós. Crer no Senhor Jesus é se chegar a Ele, entendendo que Ele é o nosso vivo e soberano e divino Redentor. Ele é o nosso Salvador. Ele deve ser o Senhor da nossa vida, de toda a nossa vida. E essa entrega deve ser total. Se houver algum aspecto de nossa vida que não entregamos ao Senhor, me perdoe a franqueza, mas é possível que não tenhamos entregado a nossa vida, ainda falta alguma coisa. Essa entrega precisa ser total. É crer que Jesus é o Filho de Deus, enviado do Pai. É crer nele, em tudo aquilo que Ele é, de forma verdadeira. É crer que Ele perdoa os nossos pecados. É crer que através dele somos filhos de Deus. É crer que Jesus nos dá o seu Santo Espírito. E Ele está sempre ao nosso lado para nos guiar, para nos consolar e para nos levar até o céu. O que é preciso fazer para ser salvo? Nada, é fé. Só que a fé salvífica, irmãos, não é um conhecimento sobre, não é você saber sobre Jesus, não é ter conhecimento das coisas que Ele ensinou, não é se interessar ou ficar impressionado com o exemplo que Ele deu, é ter um encontro real com Ele de forma direta. Isso não se alcança através das nossas faculdades, da nossa inteligência. Isso é um chamado muito específico. É o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós entendemos nesse chamado, a fé que nós cultivamos no nosso coração é uma fé que nos faz se aproximar de Jesus. É uma fé que nos faz querer permanecer em Jesus. É uma fé que nos faz abrir mão de muitas coisas que tínhamos como importantes para reputá-las como secundárias e colocar toda a nossa vida entregando a Ele, toda a nossa confiança nele, a confiança em Sua palavra e um Espírito Santo que nos conduz, que nos orienta a uma vida na presença de Deus. Salvação, irmãos, salvação é outorgada por Deus por causa da graça dele. E é mediante arrependimento do pecador e fé em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. O preço da redenção eterna foi pago por Jesus. O derramamento de sangue dele na cruz do Calvário. Quando ele ressuscita, ressuscitamos com ele. A vitória de Cristo é a nossa vitória. A salvação, irmãos, ela é individual. O
O Senhor Jesus nos observa em toda a inteireza do nosso ser. Salvação é dom de Deus e Ele oferece a todos os homens. E salvação vem com muitas outras coisas que o tempo faz com que, infelizmente, não tenhamos condições de falar. Regeneração, salvação envolve ser nova criatura, tem que nascer de novo. Justificação, o Senhor Jesus nos justifica diante de Deus. Santificação, santificação é salvação na prática, dia após dia, santificado pelo Espírito Santo e pela palavra. E glorificação, glorificação sabe o que é, meu irmão? Haverá um momento em que nós vamos ver ao nosso Deus face a face, mas para que isso aconteça, nós vamos receber desse Deus um corpo glorioso. A glorificação, vamos estar diante dele. E eu gostaria de orar com os irmãos nesse momento. Sabe o que é, irmãos? O carcereiro, ele teve pessoas de sua casa alcançadas pelo Evangelho. Eu gostaria de orar juntamente com os irmãos, levantando um clamor, sobretudo aquelas pessoas que são de nossa própria família, que ainda não tiveram um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus. Eu tenho pessoas na minha família que eu intercedo, creio que um dia eu as verei adorando ao Senhor, mas nesse momento, familiares meus ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus, mas muitas coisas já melhoraram, pelo menos quando eu chego perto deles, eles ficam já meio, sorri meio assim, tal, há um respeito, tal, mas eu queria que houvesse um quebrantamento de coração. E se existe uma coisa que é complexa, é pregar o Evangelho dentro da família. É muito difícil. Geralmente, a gente vê que pessoas de outros levam a mensagem que a gente fala, mas outra pessoa vem e aquele familiar da gente acreditou naquela outra pessoa. Isso é natural, isso é comum ocorrer. Eu tive um tio que, alguns dias antes de morrer, e ele bebia muito, ele tinha epilepsia alcoólica, você tem ideia de como ele bebia. Dias antes dele morrer, uma campanha da visitação passou na casa da minha avó. Ele ouviu a mensagem do Evangelho e entregou o seu coração. Minha mãe falava, eu falava, tanto que falou, mas houve um dia que uma outra pessoa veio. Quem sabe não seja esse o seu contexto. Às vezes a gente fala dentro da família, mas é como que entrasse aqui e saísse aqui. É complexo, irmão, falar do Evangelho dentro da família. É uma coisa, a gente ganha as pessoas da nossa família através da oração e das nossas atitudes. Porque pela palavra mesmo, às vezes gera até briga. Não sei se já passou isso com você. É difícil, não é fácil. É por isso que nós precisamos orar pelos nossos familiares, sobretudo aqueles que não tiveram um encontro real, pessoal com o Senhor Jesus, que ainda não são nova criatura. Eu não sei se dói o seu coração, mas eu fico incomodado muito com pessoas de minha família, que poderiam ser bem melhores, bem diferentes, se o Espírito Santo, se eles abrissem os seus corações ao Senhor Jesus. Sentado como está, e eu vou lhe dar agora alguns segundos, para que você pense em nomes de sua família, e coloque diante de Deus esses nomes, chame pelo nome. É possível que você tenha um tio, uma tia, um sobrinho. Chame pelo nome na oração, coloque diante do Senhor essa pessoa que de sua casa ainda não teve esse encontro. É possível que tenha um relacionamento mais próximo. Às vezes é um cônjuge, às vezes é um filho, uma filha. Coloque diante do Senhor agora, interceda por ele juntamente comigo.
Eu vou colocar os nomes que eu tenho. Sentadinho aí como você está, vamos orar agora. Senhor Deus, como igreja, nós levantamos um clamor, Pai, por aquelas pessoas de nossa casa que ainda não tiveram um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus. Nós conseguimos perceber pelas suas atitudes. Porque para ter um encontro contigo, Pai, uma das evidências, pelo menos externas, é de mudança de vida. Aquele que tem um encontro contigo, ele não tem o mesmo comportamento, não tem as mesmas atitudes. E nesse sentido, meu Deus, meu Pai, quero colocar nas tuas mãos, meu Senhor, minha tia lá em Santa Rita, meus primos, quero colocar nas tuas mãos, meu Senhor, primos meus que ainda estão em outro estado, mas que vêm para morar aqui, coloco todos eles nas tuas mãos, Pai eterno, clamo, meu Deus, por eles, peço, Senhor, que o teu Santo Espírito os convença, mas peço que o Senhor dê sabedoria a cada um de nós, na nossa casa, para que nós possamos lidar com eles, sendo um exemplo que cative pelo amor, pela sensibilidade. Meu Deus, meu Pai, juntamente com os meus irmãos aqui na igreja, eles também estão intercedendo por pessoas de suas famílias. E nós colocamos todos esses nomes diante do Senhor. E te pedimos, Deus, nos dá a alegria de dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de fazer um segundo momento de oração. O sofrimento faz parte da vida do cristão. Eu não sou um masoquista, no sentido de dizer, eu gosto de sofrer, mas eu também não posso negar que o sofrimento faz parte da vida. E se de alguma forma ou de outra, algum momento, talvez você esteja agora numa situação boa, mas é possível que na nossa comunidade, que aqui na igreja, existam pessoas que estão passando por algum tipo de sofrimento. Sofrimento porque adora ao Senhor. Tem gente que sofre nas suas casas porque é crente, sofre a indiferença. Isso dói. Se de alguma forma você tem sofrido, eu gostaria de interceder juntamente com você, para que o Espírito Santo de Deus possa te fortalecer, e isso não te abale tanto, que você consiga perseverar, levantar a cabeça e ir adiante. Muitos sofrimentos, muitas coisas nos fazem sofrer. Só aquele princípio dentro de nós, o espírito lutando contra a carne, uma luta interior, isso é algo que é terrível. É uma luta constante que precisa ser assumida. É uma batalha constante. Nós precisamos nos fortalecer, porque senão, se entrar algum viés de murmuração, se entrar alguma atitude negativa ou terrível, nós somos fadados ao fracasso nos momentos de sofrimento. O Senhor Jesus está ao nosso lado. O Espírito Santo é o nosso consolador. Nós temos elementos que nos ajudam a passar pelo meio do fogo do sofrimento. Então vamos clamar, e nesse último clamor, gostaria de pedir que todos ficássemos em pé, até para encerrar o culto, clamando a Deus nesse sentido. Eu não vou pedir para identificar se você está passando, não. Todos nós sofremos, em maior ou menor escala. Mas se você tem tido alguma causa específica diante do Senhor, fale a Ele agora. Nós vamos orar sobre isso agora. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, nós queremos elevar nossas vozes em oração, em virtude das dores que o sofrimento do dia a dia nos causa. E nesse sentido, Pai, eu quero te pedir por um grande milagre, que o teu Santo Espírito
conforte, renove, restaure aquele que entrou aqui neste lugar com a sua alma triste, amargurada, porque tem sofrido, e às vezes muitos que têm sofrido em função do teu nome. E neste sentido, meu Pai, eu quero te pedir uma visitação, Senhor, do teu Santo Espírito como Consolador, consolando cada alma sofredora aqui neste lugar, consolando a cada um de nós, motivando-nos a perseverar, a levantar a cabeça, irmos adiante. Meu Deus, meu Pai, que o teu Santo Espírito nos renove nessa noite. Senhor, nós oramos no nome de Jesus, e que toda sorte de ansiedade e medo caia por terra dos nossos corações. Pai eterno e santo, nos leve em paz para casa, nos dá uma noite de sono tranquilo. Quando as misericórdias do Senhor se renovarem, que as nossas forças estejam renovadas também. Nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, amor de Deus,